Existem tantos detalhes da vida, lindos, belos, que acabamos não contemplando por conta da correria do dia a dia. Detalhes esses que precisamos viver com intensidade. São esses dias de descanso, esses dias de reset, que a gente consegue se permitir a viver isso. Nesses dias de reset é importante pensarmos sobre como estamos levando a nossa vida, sobre os pensamentos que nos permeiam. Aproveitando esse dia de reset para bater um papo aqui com vocês, pra gente resetar a nossa mente um pouquinho e zelar por aquilo que nos conduz. Eu li uma vez um livro que falava sobre como a gente tá numa geração narcisista que nos leva sempre a olhar para nós. E são coisas bem sutis. Você precisa se aceitar do jeito que você é, se amar da forma que você é. Existem vários signos, temperamentos, linguagens, várias questões de autoconhecimento que nos faz a justificar os nossos erros, nossos defeitos, nossos desvios de caráter, nossas falhas de personalidade, nos permite a amar e a valorizar aquele lado que é bem obscuro nosso. Não tô falando que a gente não tem que se amar, eu acho que a gente tem que se amar sim, mas a gente tem que se amar a ponto de entender que existem certas coisas que a gente precisa melhorar e evoluir sempre. Eu acredito que essa é a melhor visão cristã, de estar sempre buscando melhorar todos os dias, ser uma versão melhor, ser uma pessoa melhor, se arrepender, viver em grande arrependimento. Mas hoje a nossa sociedade, ela tem levado a gente a não se arrepender, mas a se orgulhar dos nossos erros, dos nossos defeitos. Quando vem alguém com um discurso contrário, com um discurso que confronta, um discurso que mostra o lado que é ruim nosso, a gente não aceita, a gente não concorda, a gente não quer ouvir. Isso não é uma coisa nova, eu acho que é uma coisa nossa, do ser humano mesmo, sabe? Há muito tempo, assim, querer buscar os seus prazeres, de querer viver bem, de querer se sentir bem. Nós somos seres, indivíduos cheios de hormônios, de estímulos. Quando a gente é estimulado, nossos hormônios de dopamina, de endorfina, serotonina, a gente quer viver com aquelas coisas que nos estimularam, mesmo que sejam coisas que estimularam a gente por período de tempo. A vida cristã, o Senhor, ele nos ensina a nos embriagarmos com o Espírito Santo, encontrar um lugar de satisfação no nosso lado espiritual, que é muito maior do que o nosso lado carnal, que é esse lado dos hormônios, enfim. Tanto que o Senhor provou para todos nós, naqueles dias que ele ficou 40 dias sem comer e sem beber nada, para mostrar quem é aquele que o sustenta, quem é aquele que o mantém de pé. E muitas vezes ele falou também, existe um pão, um alimento muito maior do que a comida mesmo, sabe? Que são as palavras do Senhor, que é o Senhor. E ele também fala que a fonte de água nunca se acaba, que é eterna, são as palavras dele também, é o Senhor. Dele emana essa água. Nós precisamos disso, né? Da água, da comida para sobreviver. E ele fala que existe algo muito superior. E é de fato assim, quando o ser humano ele se conecta nesse lado espiritual, crescimento espiritual, ele começa a entender e a compreender que existe uma satisfação eterna muito maior do que satisfação momentânea. Porque todas essas coisas são momentâneas. E eu não tô falando que nós temos que nos abster de comer, de se sentir bem, fazer coisas que nos estimulem. Essas coisas, elas não podem nos liderar. Essas coisas precisam ser secundárias. A primeira voz e o primeiro comando precisa vir do Espírito. Precisa vir do Espírito Santo. E eu tava lendo aqui a palavra, Jeremias 22, 23. E o Senhor, ele tá falando pros profetas, pros líderes, pros reis, que eles precisam liderar, pastorear as suas ovelhas de maneira correta, de maneira decente, olhar pros oprimidos, para aqueles que estão sofrendo. Que se eles não fizerem isso, eles terão uma consequência. Eles precisam ter responsabilidade na governância dos seus líderes. E o Senhor fala: eu mesmo vou me levantar, eu vou ajudar essas ovelhas que tiveram um problema no percurso, que se machucaram, eu vou restaurar elas. Naquele período, os reis, os líderes, os governantes, eles tinham profetas
pessoas, sacerdotes, que ajudavam eles, aconselhavam eles, falavam para o povo em nome do rei, em nome de Deus também. Naquela época de Jeremias, existiam alguns profetas que estavam se levantando, falando totalmente coisas ao contrário daquilo que Jeremias estava falando. Eles estavam vivendo uma vida de profanação, de idolatria, de roubo, de crimes, de exploração. E mesmo assim, aqueles profetas, eles se levantavam, falavam coisas que o povo queria ouvir, de que eles teriam prosperidade, que teria paz, que teria conforto, teriam todas essas coisas, sendo que não era verdade, porque pela liderança e pelas pessoas estarem plantando coisas ruins, a consequência eram coisas ruins, e o Senhor estava falando ali, Deus estava falando, gente, se arrependam, e os profetas não pregavam sobre arrependimento. Eles só pregavam coisas dos interesses pessoais. E então, esses profetas, eles eram falsos profetas. Eles não eram profetas que falavam de coisas da boca do Senhor. E o Senhor começou a repreender eles. Falar assim, eu não estou levantando vocês. Vocês não pensam em mim quando vocês falam. Eu não tenho nada a ver com vocês. Até quando, meu povo, vocês vão continuar escutando esses falsos profetas? No fim dos tempos também, Deus fala sobre falsos profetas que também se levantarão. Então, na jornada toda na nossa vida, terão pessoas que estarão ali nos conduzindo a caminhos espirituais errados. E eu fico me perguntando, o que levava, esses profetas a se denominarem profetas, sendo que eles não tinham nada a ver com Deus? Duas coisas. Auto-engano. Muitas vezes eles achavam que eles estavam sonhando, tendo visões de Deus, só que aqueles sonhos, aquelas visões, aquelas coisas que eles proferiam, que eles falavam, não tinham nada bíblico, não tinha nada condizente com a vontade coletiva do Senhor para o seu povo, com a justiça, e tinha tudo a ver com desejos pessoais e vaidade. E também tinha o engano deliberado, aqueles que realmente tinham consciência de que eles não eram profetas e de que eles se enganavam descaradamente. E também era por conta de vaidade e de desejos pessoais e desejos da liderança, dos governantes, enfim. Então, para você conseguir discernir um falso profeta, você discerne através de entendimento bíblico, da vontade do Senhor para o seu povo e para a história da humanidade. E também se aquela profecia, ela tem um desejo pessoal e uma vaidade, uma raiz de vaidade. Porque não é assim que o Senhor, ele atua. Você pode perceber que quando existem, nas cultuações ao Senhor, as questões dos dons, as ministrações, os louvores, todas essas coisas, elas precisam ser para a edificação do corpo de Cristo e para a glorificação do Senhor. Então, quando existe a manifestação dessas coisas, da adoração, do louvor, de dons, dentro de uma comunidade, está sendo ali com uma raiz de vaidade, para a pessoa se aparecer, ter algum tipo de poder, você já pode saber que ali é uma coisa meio estranha, né? Meio complicada. E eu acho que o resetar disso tudo na nossa mente é a gente conseguir não ser levados por todas as coisas que as pessoas falam, por qualquer coisa. A gente precisa ser pessoas críticas, pensantes e ter intimidade com o Senhor, intimidade com a palavra, intimidade com a Bíblia, entender o plano de salvação. Por isso, o estudo escatológico, o estudo do fim dos tempos é muito importante nesse aspecto, pra gente compreender quando alguma pregação ali ela tá meio equivocada. E esses dias eu fui numa igreja, não é a minha igreja, é uma outra igreja, e a pregação, os louvores, eram todos louvores que falavam sobre nós, seres humanos. Venceremos, prosperaremos, Deus nos tirará dessa situação, nós teremos um romper, Deus nos dará poder, essas coisas, sabe? E toda a pregação era voltada para o indivíduo que estava ali sentado e que precisava de uma bênção, de uma vitória ou de uma ajuda. Não que essa não seja a vontade de Deus, é sim. Mas o Senhor sempre fala, me siga, olhe para mim, você tem que pensar em mim quando você faz as coisas. Então, obviamente, a gente precisa edificar o corpo, ajudar a nossa comunidade, aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando de ajuda, amar uns aos outros, mas tudo isso precisa ser pensado primeiro no Senhor. Então, toda a nossa vida espiritual, ela precisa estar centrada na soberania de Deus. A gente precisa primeiro olhar para o Senhor e depois a gente vai olhar para o todo.
Porque ali com Deus nós teremos o direcionamento. E é isso que ele fala com os profetas e com os líderes ali, com os sacerdotes, com os pastores. Olhe para mim, se arrependa, e eu guiarei vocês a cuidar do meu povo. Então, cuidado com essas coisas, essas pessoas que estão dizendo várias coisas na internet, dizendo várias coisas pra vocês a respeito de Deus mesmo e a respeito da vida, quando elas se voltam muito pra vaidade, porque nós estamos numa era muito da vaidade, né? A gente compra roupa pra gente entrar nas trends, entrar na moda. A gente compra um tipo de devocional, Café com Deus Pai, porque tá todo mundo lendo aquele devocional. A gente tá lendo um certo tipo de livro porque tá todo mundo lendo aquele livro e você quer fazer parte daquele grupo, porque você acha que é o certo. As músicas, todas as coisas, a gente é levado a isso. Às vezes as postagens, muitas das vezes é pra você mostrar que você faz parte daquele grupo, ou pra mostrar pra pessoa, eu estou superior a você. Enfim, essas palavras que eu falei são bem confrontadoras. E eu espero que vocês recebam com muito carinho e amor. E também questionem aquilo que eu estou falando, sabe? Leiam os versículos, os capítulos que eu mencionei aqui. Estudem, orem. Não aceitem sempre de bom grado, sabe? Mas eu estou falando aqui com muito carinho mesmo e muito amor. Pra vocês não serem conduzidos por qualquer coisa. Conduzidos por falsos profetas. Porque isso é muito perigoso, isso pode acabar com sua vida espiritual. Isso pode acabar com a sua salvação. Mesmo que o Senhor saiba que você está em ignorância. Obviamente o Senhor vai fazer de tudo para te ajudar. Só que às vezes quando aquela raiz de palavras entrar na sua cabeça, você pode ter sido ou machucado ou vivendo uma vida de engano mesmo. Meu conselho nesse reset, olhe para tudo que você está fazendo. O que é vaidade e o que é integridade do que eu tenho feito? O que eu tenho feito tem agradado ao Senhor? Eu tenho pensado nele ou eu tenho pensado em mim primeiro? Eu acho que essas coisas são coisas que vão te ajudar bastante a se livrar desse medo de ser guiado por um falso profeta, assim como eu tenho. E eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, ajuda-me a não tomar atitudes baseadas nos meus próprios desejos, nos meus próprios interesses, na minha vaidade, que eu possa pensar primeiro no Senhor, olhar primeiro para o Senhor, que o Senhor quebre meu orgulho todos os dias e me conduza da melhor maneira. Não deixe que eu seja levada por profetas, falsos profetas, sacerdotes, pastores, líderes, governantes, que estejam com más intenções. Ou às vezes até pode estar com as melhores das intenções, mas estarem vivendo uma vida de engano. Então abre os meus olhos, os olhos dos meus irmãos e me conduza de maneira correta. E como eu digo sempre, a vida é uma grande jornada de aprendizado com o Senhor. É sobre isso. Não se amedronte se você estava vivendo uma vida errada antes ou às vezes de vaidade, mas pense assim, todos os dias uma oportunidade para ser melhor e evoluir. Então, acho que essa é a grande dádiva da vida, a oportunidade que Deus nos dá todos os dias para melhorarmos, de sermos melhor, de sermos uma versão melhor e nos arrependemos.